porque ela tinha fé. E essa intimidade com Deus. Amém? No versículo 23 fala assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Quer dizer, se você não consegue olhar para Jesus e não enxergar quem Ele é, o teu corpo vai estar em trevas. E por que tem pessoas que estão na presença do Senhor em trevas? Porque os olhos dela ainda não enxergaram Jesus. Os olhos dela ainda não viram Jesus. Conhecer Jesus e ter intimidade com Ele são coisas diferentes. Eles estavam falando de Jesus para Jesus e não reconheceram. E hoje o Senhor fala de pessoas que ainda não têm, que não se permitiram passar pelo processo de cura, de limpeza ou purificação na alma. E por causa desses sentimentos conhecem Jesus, mas ainda não reconhecem o olhar dele. Tem muitas pessoas dentro da igreja buscando Jesus. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não sentem a presença de Jesus, que não conseguem sentir a presença de Jesus. Por isso que olhar para Jesus não é fácil. Olhar para Ele. Porque para olhar para Jesus, nós temos que nos permitir sermos tratados, sermos purificados. E Deus fala que quando Ele usa um profeta, primeiro Ele fala conosco. E Ele usa o profeta só para confirmar aquilo que Ele já falou no seu coração. E a profecia, ela vem para que você não erre o caminho. Se você está em dúvida, aí Deus usa o profeta para falar para você: esse é o caminho que eu te mostrei. Vá. Estava se entregando para aquele homem: eu estou aqui, pecador, mas eu estou olhando e eu creio que o Senhor pode fazer algo pela minha vida. Por que tem pessoas que eu oro, aí eu comecei a entender quantas vezes o Senhor fala: coloca as mãos. Aí a pessoa vem com a enfermidade, coloca as mãos, e a cura não vem instantânea porque Jesus não pode curar? Jesus não pode curar qualquer enfermidade, porque tem pessoas que são ministradas e às vezes morrem daquela enfermidade. Se Jesus cura tudo, basta uma palavra de Jesus. E por que a cura não vem de forma instantânea? Porque eu preciso passar por um processo para que eu veja com os meus olhos quem é Jesus. Por isso que aquela mulher, quando ela olhou, porque Deus deu uma cura para ela na hora. Ela falou: estou eu fazendo isso hoje. Deus declarou. Foi uma coisa de impacto para mim. Estou eu fazendo isso porque Deus tinha marcado aquele dia. Porque ela olhou e ela viu Jesus. Os olhos de Jesus. Ela não me viu. Ela não viu a pastora Lília. Se perguntar para ela a cor do cabelo, não, ela só viu. A única coisa que ela falou: eu vi os olhos de Jesus. Entende a diferença, igreja? Tem pessoas que ainda não enxergaram Jesus. Não enxergaram Jesus com os olhos da fé. Fala de Jesus, caminha com Jesus, está no meio da multidão, mas ainda não enxergaram Jesus com os olhos da fé, porque Jesus falou para aquele homem: a tua fé te curou. Fé é quando eu creio naquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu creio que aquilo é verdadeiro e real. Quantas vezes Deus nos dá uma palavra e no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, será que foi isso mesmo? Será que eu recebi isso mesmo? Será que vai acontecer? Será que eu fui curado? Será que a porta foi aberta? Ah, não, acho que não, porque está tudo dando errado. Eu já ministrei aqui que Deus derrama coisas novas. Aonde? No deserto. E se nós passarmos por qualquer situação, eu acho que não foi bem assim não. Não é possível. Não é possível que Deus ministrou isso.
Porque olha como eu estou e as coisas que estão acontecendo. E na nossa fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Quando eu penso que eu não tenho força, o poder de Deus se manifesta em mim. Então, quando eu penso que sou fraco, é porque eu estou forte em Deus. Como você tem olhado para Jesus, vai fazer a diferença. Espírito Santo de Deus, para que Jesus faça a obra em você de cura, de libertação, purificação. O processo vai depender de como você olha para Jesus. Sempre o Senhor nos convida a olharmos para o alto, para cima. Hoje o Senhor te convida para olhar para Ele, se render a Ele sem medo e sem reservas. Então, quando aquela mulher, quando ela falou, eu vi os olhos de Jesus. Ela olhou com os olhos da fé. Ela olhou com a alma dela. E como ela olhou com os olhos da fé, e ela creu, ela recebeu o que ela estava buscando do Pai. Então, o Senhor falava da nossa posição em Deus, de como nós estamos andando na presença dEle. Isso vai fazer toda a diferença naquilo que você tem buscado do Senhor.